E aí, pessoal, tudo certo? Professor Leonardo Alex aqui para mais um vídeo. E hoje eu nem vou perguntar o que vocês estão achando dessa imagem, tá bom? Quem souber, quem tiver um palpite, escreva aí nos comentários, tá bom? Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para vocês, né? Esses dias minha esposa perguntou: Léo, por que você gosta de gravar seus vídeos? Por que você insiste em ajudar as pessoas, né? E eu fiquei pensando, de imediato eu não tinha uma resposta, e eu comecei a tentar imaginar o porquê que eu gravo vídeo, né? Eu me senti muito útil em dois momentos da minha vida, né? Eu sei que às vezes a gente fica meio triste, essas coisas, mas se me perguntarem o que te deu prazer nessa vida, eu tenho duas coisas que eu posso citar. Uma é ter sido professor, né? Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você pegar uma criança e alfabetizá-la, né? Às vezes os pais são analfabetos e você percebe que com essa alfabetização você transforma a realidade dessa criança. E até meio difícil de falar sobre isso, porque falando talvez eu não consiga passar a dimensão. Mas é uma coisa tão maravilhosa, tão interessante, que eu acho que não tem como não se sentir útil, né? Por meio do seu trabalho, você transforma a realidade daquela pessoa pro resto da vida dela. E o outro momento em que eu me senti muito útil foi gravando os meus vídeos aqui pro YouTube, né? Eu tava pensando também quando ela me perguntou, quando eu terminei o meu mestrado, eu entreguei um currículo em faculdade e nunca me chamaram, né? E eu poderia ensinar na graduação em diversas licenciaturas, mas eu parei para pensar em uma coisa que eu nem tinha refletido sobre isso, que é o seguinte: aqui no YouTube eu tenho a minha própria faculdade, né? Eu tenho minha própria sala de aula com horário de duração indeterminado. Eu posso fazer um vídeo pequeno, eu posso fazer um vídeo grande. E eu tenho as pessoas que me acompanham, né? As pessoas que querem aprender mais. Porque já recebi muitos comentários aqui também. Ah, Léo, seus vídeos são uma faculdade completa. Ah, aprendi muito, que não sei o que não sei o que. Então é uma coisa, pessoal, que é muito gratificante. Então é por isso que eu gravo os meus vídeos, tá bom? Gostaria de deixar essa reflexão aí com vocês. E antes que alguém comente, ah, Léo, mas você ganha dinheiro do YouTube, quando tem anúncio nos seus vídeos você ganha. Gente, realmente, é verdade. Mas a cada, não sei nem especificar, a cada muitos meses, a diversos meses, sei lá, 6, 7 meses, 8 meses, eu recebo US$ 100 do YouTube, tá? Graças aos meus vídeos. Isso não dá pra nada, né? Se eu fosse depender disso pra viver, eu não ia ir pra lugar nenhum, porque a quantidade de pessoas que têm interesses em temas educacionais na internet é um número bem pequeno, né? Agora, se eu fizesse um vídeo entrando numa banheira de Nutella, se eu gravasse um funk falando um monte de palavrão, mostrando carro e tudo mais, seria outra coisa. Se eu gravasse um vídeo falando atropelei meu vizinho e olha no que deu, né? A gente sabe que esses conteúdos que estouram, eles seguem um método, né? Sempre a mesma coisa, mas é o que faz sucesso na internet. Então aqui eu estou com vocês e eu sinto muito prazer nisso, tá bom? E tudo nesses dois momentos, nesses dois pontos que eu tive muito prazer, que eu me senti muito útil para a sociedade, foram coisas ligadas à educação, né? Um dia eu fui livre pela educação, a educação transformou a minha realidade também, e agora eu quero ajudar as outras pessoas a terem esse conhecimento, a serem ajudadas, porque nós, né, filhos da classe trabalhadora, devemos lembrar de onde nós viemos e saber para onde nós vamos, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu responderei uma pergunta da Rafaela Rocha. Ela deixou um comentário, mas com duas perguntas. Então, eu vou falar sobre uma das perguntas e em um próximo vídeo, uma próxima oportunidade, eu gravo a outra, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo eu acho que vai ser mais do que um vídeo de respondendo as perguntas, né? Esse aqui vai ser uma verdadeira aula, tá bom? Então, quem tá assistindo,
continua acompanhando. Ela comentou o seguinte: queria entender melhor sobre a rotina escolar, mesmo tipo assuntos abordados e como fazer, se é algo livre ao professor ou é determinado a ele como fazer. Muitas dúvidas e obrigado. Gente, essa dúvida dela pode ser a dúvida de diversas pessoas que me acompanham. Hoje em dia tem tanta faculdade aí que a gente pode até duvidar da qualidade, né, do ensino que é oferecido. Então, eu posso ter muita gente se formando em pedagogia, em outras licenciaturas, que provavelmente, né, supostamente, nem deve saber como que funciona uma sala de aula, né? Tanto teórico que a gente vê em faculdade, que quando é para dar aula mesmo, muita gente se sente perdida, né? E justamente por causa disso que muitos acabam encontrando nos meus vídeos, né? Tem gente falando, pesquisando como foi meu primeiro dia de aula como professor, como dar uma aula, o que fazer no primeiro dia. Então isso é super comum, tá bom? Sejam bem-vindos quem estiver caindo nesse vídeo devido a isso. Então, o professor é livre para ensinar, ele pode ensinar o que ele quiser, ele vai chegar na sala, olha gente, hoje a gente vai aprender sobre isso. Não é bem assim, tá bom? Existe uma coisa chamada currículo, tá? E o currículo, ele determina, ele sequencia, ele cria um método do que você deve ensinar. Lá estão os conteúdos e atualmente nós temos a BNCC, né? Como que era antes da BNCC? Eu separei até um pequeno exemplo aqui para nós nessa aula. Hoje eu tô ousando falar que isso aqui é uma aula, né? Porque eu estou tão contente em gravar, né? Após essa reflexão que eu tive, que isso aqui está sendo uma aula, tá? Antes da BNCC, eu olharia no currículo, por exemplo, eu sou um professor do segundo ano do ensino fundamental. O que eu tenho que ensinar? O que está lá no currículo para o primeiro bimestre do segundo ano? Está lá que eu tenho que trabalhar poesia. Então eu vou ter que trabalhar poesia. Aí a gente já começa a ver que não é livre. Eu tenho que seguir aquilo que está sendo pedido. Diversas secretarias de educação, elas enviam uma prova para a cidade inteira. Ou seja, se é a mesma prova, todos os professores precisariam ter aplicado tais conteúdos. Tá? Então se eu tenho que aplicar poesia, eu ia lá, escolhia as poesias. Geralmente é uma coisa livre, né? O material que você vai utilizar, a não ser que seja uma coisa apostilada ou uma coisa que tem um livro para seguir, lá já tem uma sequência de acordo com o currículo. Mas se não tiver nada disso, você poderia escolher uma poesia da sua vontade, né? Uma que você gosta, uma que você acha adequada para a idade. Antes da BNCC, se eu tivesse que trabalhar poesia, eu poderia pegar aqui, ó, A Porta, de Vinícius de Moraes. Vou ler só duas primeiras estrofes, tá bom? Acho que muita gente vai lembrar dela. A Porta. Sou feita de madeira, madeira matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. E nisso eu faria perguntas, interpretação, leitura e pronto, eu teria trabalhado essa temática. Tá bom? Vai levar uma aula, duas, três, não sei, aí vai do método do professor, o que ele está buscando com aquilo. Isso estaria concluído antes da BNCC. Só que agora com a base, né, ela traz experiências que nós temos que adequar, garantir que por meio dessas atividades as crianças estejam sendo atendidas nesses requisitos. Por exemplo, se fosse hoje, né, a mesma situação após a base, a BNCC, tá lá o currículo, poesia. Então eu tenho que buscar lá na base alguma habilidade que esteja se enquadrando a isso, né? Então eu tenho um pequeno Excel aqui que eu separei. Por exemplo, eu teria que buscar no caso do meu município, está sendo assim, tá? No segundo ano do ensino fundamental, eu procuraria as habilidades e procuraria uma que se encaixasse naquela atividade. Por exemplo, a habilidade EF15LP03 diz o seguinte: essa habilidade é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Nisso, eu já teria a habilidade que eu precisaria encaixar naquela aula. Por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Bom,
Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Se são textos diferentes, né, os gêneros, eu posso utilizar um poema, eu posso utilizar uma receita, um conto, uma carta e por aí vai. Um conto de assombração. Mas no caso eu estaria atrelando ao que está lá no currículo, que seria uma poesia. Tá, no caso poderia ser essa da porta mesmo. Então, já que eu tenho que localizar informações explícitas em textos, eu poderia fazer de maneira oral, poderia fazer de maneira escrita, até mesmo dos dois, e por aí vai, né? Algum joguinho e assim por diante. Por exemplo, poderia ler com a turma, né? E falar assim: ah, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu poderia falar: gente, quem que abre bem com cuidado? Aí todo mundo fala: ah, porta. E quando a porta abre bem com cuidado, turma, quem é que passa? Ela busca lá, o namorado. Ou seja, assim a gente vai trabalhando informações explícitas, aquilo que está claro, né? Quem é feita de madeira? Madeira, a porta é feita de madeira. Então nisso a gente atrela a habilidade da Base Nacional Comum Curricular com o conteúdo que é pedido no currículo, tá bom? E assim a gente vai ensinando tudo que está lá. Eu sei que é muito difícil cumprir tudo que está no currículo, né? Às vezes a gente termina o ano, fica faltando uma coisa ou outra, porque nós não somos máquinas, né? As crianças também não, cada uma tem seu ritmo de aprendizagem. Mas esse vídeo eu gravei por qual motivo? Para demonstrar para vocês que o professor ele tem que seguir conteúdos a serem ensinados e agora ele tem que atrelar a base para garantir que as crianças passem por essas experiências, tá bom? Apareceu um recadinho aqui na tela para mim, depois eu vou verificar o que que é. Então, pessoal, vocês viram que essa foi uma aula, tá bom? Eu espero que tenham gostado, porque eu estou sempre me esforçando para trazer algo melhor para vocês, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Esse é o pagamento aqui dessa faculdade. Não tem mensalidade, não tem área do aluno, não tem taxa de empréstimo de livro, não tem nada. Apenas o like, um comentário para a gente interagir. E se você não é inscrito, inscreva-se, né? É totalmente gratuito. E se você quer apoiar alguém que grava um conteúdo legal para você, sabe quanto custa você apoiar essa pessoa? Um total de R$0, tá bom? Então, um grande abraço, deixa um comentário aí pra gente interagir. Eu sou o professor Leonardo Alex e essa aqui foi mais uma videoaula. Tchau, tchau.